Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente com mais um convidado especial aqui, nosso querido Flávio Moraes, Dr. Flávio Moraes, ele é nosso cliente aqui de longa data já, da GLBM. Doutor, se apresente aí para a galera, fale um pouquinho sobre o trabalho de vocês. Então, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Flávio da Costa Moraes, sou advogado especialista em direito do trabalho e previdenciário, um dos sócios e fundador do escritório Guedes Leão Borges de Moraes, advogados e consultores. E hoje a gente está até com sede nova, né? Mudamos há pouco tempo, estamos agora ali na Praia da Costa, no edifício Mubadala, e à disposição aí para atender e tentar solucionar os problemas de quem tiver, não só na área trabalhista e previdenciária, né, que os meus sócios atuam em outras áreas, e a gente tenta atingir aí e blindar as empresas como um todo, não só nessas áreas que eu atuo, mas também na área civil, tributária, administrativa. Bacana. E com muito sucesso, né? Há muitos anos já, com muito sucesso. Graças a Doutor, Deus, anos. chamei, te chamei aqui porque, assim, tem uma questão muito interessante, né, que essa pandemia trouxe para a gente aí, trouxe à luz o artigo 486, né, da CLT, que fala sobre rescisão por força maior. Aí tá gerando um monte de burburinho aí. Eu queria que você falasse um pouco para a gente aí a respeito desse tipo de rescisão e por que que ele se enquadra nesse momento aí de pandemia. Então, Tiago, antes a gente, só para o pessoal que está aí assistindo poder entender, a rescisão por força maior ela está prevista no artigo 501 e seguintes da CLT. O artigo 586 da CLT, ele trata de uma coisa que é chamada vulgarmente de fato do príncipe, Ah, que quer é. dizer que é quando uma autoridade pública toma uma atitude que leva ao fechamento temporário ou não, né, das atividades empresariais, uma atividade privada. Então, isso trouxe, né, o 486, ele trouxe essa coisa toda, primeiro porque foi citado pelo presidente da República, né? Então, aí Uhum, você imagina a proporção que isso toma. sim. Segundo, por ser uma coisa muito específica e que, quando ouvida por um empresário, dá uma alegria muito grande, né? Fala, pô, o cara mandou fechar minha empresa, agora eu mando a conta para ele. Já que ele mandou eu fechar, ele que pague a rescisão dos meus funcionários. Sim. Aí a Que é o gente caso, que é precisa. o caso daquela rede famosa aí de restaurantes que fechou lá no Rio de Janeiro, né, e botou toda a conta para o governador do Rio de Janeiro. Que era até a segunda pergunta que eu E ia fazer. Até por isso que eu confundi os artigos aí. sem problema, mas aí já vamos respondendo uma e na outra, que aí o que é Tranquilo. a questão? Porque é interessante, o que o artigo fala especificamente é que isso é possível, e aí eu vou até tomar a liberdade de ler um pedacinho do trecho do artigo aqui, para que possa ficar bem ilustrativa a resposta. Que o artigo 486 ele fala que no caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivado por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuidade da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização que ficará a cargo do governo responsável. O que a gente tem que ter cuidado ao ler esse artigo, que ele subentende-se que é uma decisão adotada rotineiramente. Então, vamos supor, nós estamos na nossa vida normal e o governo do nosso querido estado do Espírito Santo resolve impedir o funcionamento de bares em uma determinada hora. Famosa lei seca. Nesse caso específico, por não ter nenhum motivo justo para esse tipo de atitude, quem se sentir prejudicado pode adotar. O problema, Tiago, é que nós não estamos vivendo um momento normal.
Nós estamos em momento de pandemia. E, por conta disso, as atitudes adotadas pelos governos estão calçadas num bem maior, que é a saúde pública. Tanto é que a própria legislação editada para esse período estabelece que as atitudes adotadas nesse momento têm um caráter de força maior. Então, se você parte da premissa que todo mundo e as atitudes que estão sendo adotadas são atitudes de força maior e visam um bem maior que a saúde pública, o artigo 486 ele não pode ser utilizado. Seria como se fosse assim, olha, o governo resolveu do dia para a noite fechar aquela rua ali e o que tiver de comércio ali tá automaticamente fechado. Você não pode mais trabalhar. Exato, Ou se não, caçar uma licença outra, né? Seria mais nesse sentido. Não agora no momento de pandemia, né? Não. Isso. Exato. Já ficou esclarecido uma situação. Isso, deu para entender, né? Perfeitamente. Acho que todo mundo que está aí também assistindo esse vídeo, acho que conseguiu entender direitinho. Mas e a questão do artigo 501? Então, aí o que acontece? O que trouxe à tona o artigo 501? Que também é um artigo autoaplicativo, não necessitaria de uma nova legislação para que ele fosse utilizado, né? A CLT é uma regra federal que é aplicada normalmente. A gente só entender ela de forma sistêmica para que a gente não acabe tropeçando. Igual, no meu ponto de vista, o fogo de chão, ou ele agiu de má fé, né? Já tomou a atitude de fazer a rescisão baseada no fato do príncipe, já sabendo que vai ter um problema futuro, ou ele foi mal assessorado e achou realmente que era um caso de ser o artigo 486, ok? Já em relação ao artigo 501 e seguintes, você quer acrescentar alguma coisa, Tiago? Pode falar. Não, eu estava só concordando. Então, o que acontece? Com relação ao artigo 501 e seguintes, que aí sim trata da força maior, esse já é um caso específico. Só que o que o artigo da CLT ele fala? Que para que fique configurada a força maior, você precisa de uma análise judicial dessa questão. Então, ordinariamente, vamos lá, voltando para uma situação de normalidade, esquecemos a pandemia. Numa situação de normalidade, se eu tive um problema financeiro gravíssimo na minha empresa, e com isso eu não tive a possibilidade de pagar os salários dos meus funcionários, e efetivamente uma parte deles eu tive que demitir, para eu poder me utilizar desse regramento do artigo 501, eu teria que entrar em juízo, demonstrar para o juiz esse problema, essa força maior para poder me utilizar dessa situação. Ok? Com o advento da pandemia e a edição da MP 927 pelo governo federal, a pandemia mudou o entendimento da norma. Ela disse que o quê? Que em momentos de pandemia, toda atitude para fins trabalhistas pode ser entendida como motivo de força maior. Então, se uma legislação federal veio acrescentando uma norma nova, né, um regramento novo, dizendo que agora a normalidade é a força maior, passa a ter uma autorização para que você possa se beneficiar daqueles benefícios ali. E aí, quais são os benefícios que nós estamos tratando? Uma rescisão com um custo mais baixo. Né? Já que é uma força maior, já que não é culpa exclusiva do empregador, ele não vai ser penalizado com aquelas multas previstas na norma rotineira. Né? Ele só tem que pagar a metade das verbas indenizatórias que seriam devidas de uma forma normal. E aí nós estamos falando do multa de fundo de garantia, o aviso prévio, seus reflexos, e alguma outra norma, alguma outra verba indenizatória que seja devida.
o que sim, efetivamente traz uma economia absurda na hora da rescisão. com certeza, com certeza. Porque os custos trabalhistas são um dos itens que mais impedem um maior número de admissões, né, no mercado de trabalho. Isso Com aí certeza. seria uma outra discussão, mas assim, então, nesse momento aí que muitas pessoas estão perdendo aí, muitas empresas, né, estão perdendo os contratos, estão tendo redução e etc. Eles foram acometidos, né, de forma sem previsão economicamente, por isso eles teriam esse direito, então, né, no caso, é o que você acabou Exato. de falar. O que a E gente, só para esclarecer, finalizando, Tiago, a questão é a seguinte, né? Porque, tirando as verbas indenizatórias e as multas, o restante da rescisão do funcionário são direitos ao que ele efetivamente trabalhou. Seria o sim, proporcional das férias a que ele teria direito se não fosse desligado, o proporcional do 13º que ele teria direito se ele não fosse desligado, e algum saldo de salário e alguma verba salarial que ele efetivamente não recebeu até o momento da rescisão. Então, sim, tirando isso, e é o que você já teria, né, o empregador já teria que pagar efetivamente, o restante todo o bolo que resta, ele pode ser pago com um desconto de 50%. Então, é uma economia considerável. com certeza, exatamente. E assim, dentro dessas atitudes, né, a gente está falando de demissão, até no vídeo anterior a gente fez uma entrevista com o Leonardo Amorim, ele é especialista em recursos humanos, a gente falou um pouco sobre essa parte de demissão, para evitar um processo aí de muitas rescisões, o governo emitiu algumas MPs, né, para tentar reter isso aí, e dentre as atitudes que as empresas podem tomar seria a suspensão de contrato de trabalho ou redução, né, da carga horária de trabalho. E aí, assim, você acha que se o lá na MP está falando o seguinte, olha, eu tenho que acordar com o funcionário. Se o funcionário não quiser, eu não tenho o direito de suspender. Ou senão pode acontecer o seguinte: o funcionário está suspenso, eu falo assim, volta para trabalhar porque a minha atividade foi reativada, eu preciso voltar a trabalhar. O funcionário teria direito também a recusar, voltar? Não, deixa eu terminar a minha suspensão aqui, depois eu volto. Ele teria esse direito? Como é que fica isso no olhar jurídico aí? Então, Tiago, a MP que trouxe especificamente essa possibilidade da suspensão dos contratos de trabalho ou redução da jornada com redução do salário foi a MP 936, né? E ela fala, né, nos artigos que tratam tanto da suspensão quanto da redução, ela é bem específica nesse ponto, de que, né, apesar de ser um acordo, né, tanto a suspensão quanto a redução da jornada deva ser acordada entre patrão e empregado, o período de duração desse acordo ficou uma benesse para o empregador. Fica a critério do empregador o período em que isso vai durar. Por que eu estou dizendo isso? Mas como que é um acordo e é só uma parte que determina? Vamos lá, vamos explicar. A suspensão, ela tem um limite de até 60 dias. Já para redução é de 90 dias. Então, se o empregador negociou com o seu empregado que eles vão utilizar todo o período de uma vez só, ou seja, eles vão suspender o contrato de trabalho por 60 dias, a legislação fala o seguinte, que esse contrato pode ser, né, esse acordo pode ser rescindido por 3 motivos. O encerramento da pandemia, né, da calamidade pública, se a partir de amanhã o governo federal falar o seguinte, está encerrado o período de pandemia, automaticamente todos os acordos que foram celebrados, eles perdem a sua vigência. Ok? Essa é a primeira possibilidade. A Sim, segunda possibilidade é o termo do próprio acordo que foi estabelecido.
Então, ou seja, estabeleceu-se 60 dias. Ao atingir o 60º dia, esse acordo também está rescindido, errado, ok? A Sim. terceira possibilidade, a comunicação pelo empregador. Daí o motivo de eu ter falado que quem determina até quando vai o acordo é o empregador. Por quê? Porque a legislação ela permite ao empregador que comunique o seu empregado para que ele retorne ao trabalho em até 48 horas. Então, como é que funciona? Se ainda estamos no período de pandemia, mas amanhã o governador Casagrande edita um decreto e diz que está encerrado o distanciamento social e permite a reabertura de todo o comércio em geral, o empregador tem a liberdade de notificar o seu empregado para que ele retorne ao trabalho em 48 horas. A partir desse momento, o acordo que foi celebrado ele está rescindido. E aí volta a ter validade o contrato de trabalho como ele era antigamente. Se o empregado não retornar, né, e aí até uma outra possibilidade, de duas uma. Ou ele vai se justificar e vai ter a falta dele abonada, ou se ele não se justificar, ele vai passar a estar descumprindo com o contrato de trabalho que ele tem com o patrão. Sim. E aí fica uma pergunta aqui também para no ar. No ar não, que você vai tirar essa limpo para a gente, né? Se o funcionário ele tiver no grupo de risco, né, o grupo que está mais suscetível aí às complicações do coronavírus, você recomenda que mesmo assim o empregador chame ele ou ele, se ele se recusar, fala assim, não, eu não quero voltar. O empregador fala assim, não, eu quero que você volte a trabalhar. Ele fala assim, não, por favor, não me coloque de volta. Qual é a sua recomendação que você tem feito aí para os seus clientes? Então, Thiago, independente do que acontecer, né, da opção do empregador, o que a gente tem comentado sempre é grupo de risco não deve retornar ao trabalho nesse período de pandemia. Isso é fato. O empregador que faz isso, ele está assumindo um risco muito grande. Né? A gente, como bem sabido, a Covid-19 ela não é mais, como estava previsto na primeira MP, um motivo de exclusão de doença trabalhista. Né? Então, ou seja, ela pode configurar uma doença do trabalho. E isso traz um número de consequências muito grandes e muito perigosas ao empregador. Né? A gente está falando, se ficar configurado que um empregado adquiriu a doença no local de trabalho, esse empregado não só vai ter estabilidade do contrato de trabalho dele, como ele vindo a óbito, isso vai criar uma repercussão muito grande do contrato de trabalho. Né? Isso é um custo muito alto para ser assumido num momento como esse que nós estamos passando. Sim. Então, eu aconselho a grupo de risco não deve retornar ao trabalho. São pessoas muito suscetíveis ao vírus e que têm uma saúde mais debilitada, então que pode evoluir para uma situação muito perigosa para o empregador. Agora, em outros casos, como você até chegou a comentar, se o empregado é notificado a retornar ao trabalho e nessa posição ele vira para o empregador e afirma que ele não vai retornar ao trabalho, o empregador ele tem uma gama de mecanismos para se utilizar para tentar, né, fazer com que o contrato de trabalho seja cumprido. Dentre eles, advertências, suspensões, chegando até mesmo a demissão por justa causa. Ok? A gente tem que lembrar que é o seguinte, mesmo sendo utilizado o benefício que foi permitido pelo governo federal, né, e quem se utilizou desse benefício
vai gerar uma estabilidade do contrato de trabalho pelo mesmo período, mas isso não quer dizer que o empregado vira dono do contrato de trabalho, né? A gente tem que lembrar que as normas trabalhistas continuam vigentes. Então, Sim. aquele que descumpre o contrato de trabalho, ele tem consequências. Sim. Isso é bom lembrar, né? Porque às vezes, dependendo do nível, né, eu costumo falar assim, que eu tenho clientes que trabalham com empregados num nível um pouco mais, né, um pouco mais estudado e tal, e outros que não. E esse que não, geralmente tem mais dificuldade de entender isso. Até mesmo eles chegam a falar com os meus clientes assim que, não, deixa que o governo tá me pagando, deixa eu quietinho aqui, tipo, assim, poxa, não é assim que a banda toca, né? Aí a pessoa não tá nem percebendo que tá deixando o empregador dele na mão, ao invés de estar nesse momento que está todo mundo ansioso para voltar e voltar, como você disse anteriormente, botar dinheiro no caixa. Aí ele tá ficando na mão, porque o funcionário acha que o governo tá sustentando ele lá. E aí é Exato, um pouco estranho, né? exato. O que acontece é que o empregado ele acha que, a partir do momento que ele está tendo renda, o patrão dele também não precisa pagar ele, então não está tendo nada. Ele está esquecendo que Exatamente. ele não é o único custo da empresa, né? A Sim, empresa tem outros custos além da folha de pagamento. sim, perfeitamente. E aí, para finalizar nosso bate-papo aqui, eu queria saber de você o seguinte: a gente falou aí, fez um panorama bacana, eu gostei bastante aí dos seus comentários, tudo que você passou aí para a gente. Sua visão a respeito do futuro aí de processos trabalhistas, o que você acha que vai acontecer? Você acha que está tendo muita margem aí para ter bastante reclamação trabalhista? É bom os empregadores ficarem de olho nas atitudes que eles estão tomando para que não dê margem para que isso aconteça, né? Lógico que isso sempre é bom, mas nesse momento agora é importante isso, porque muitas vezes o cara no desespero toma qualquer atitude e pensa assim, depois eu me viro para lá para frente, né? Eu tenho aconselhado meus clientes, eu tenho pensado assim, sempre no seguinte sentido: olha, pensa lá na frente quando você vai falar na frente do juiz, olha, seu juiz, eu tive que fazer desse jeito porque a situação era essa, eu não esperava. Mas se você pega igual na situação igual eu acabei de falar, né, que a gente acabou de comentar aqui, que eu quis chamar um funcionário que era grupo de risco para voltar a trabalhar, e ele pega e se adoece ou vem a óbito porque eu pedi ele para retornar, né? Então, assim, o que você está vendo aí de futuro aí para qualquer uma dica que você pode dar aí também? O que a gente tem não só aconselhado, mas adotado lá no escritório com os nossos clientes é o seguinte, Thiago. Primeiro, qualquer decisão ela tem que ser analisada com calma e adotada, né, levando em consideração todas essas questões. Então, o que a gente tem que fazer, o que o empresário tem que ter em mente, é que ele tem que se aproveitar das ferramentas que foram concedidas a ele. Não tentar tirar nenhuma ideia da própria cabeça, entendeu? Como é o caso aí que eu acho que aconteceu com a Fogo de Chão. Eles quiseram tirar uma ideia Sim, mirabolante da cabeça, né, o famoso coelho da cartola. E isso não existe mágica no direito, entendeu? Então eu acho que foi uma decisão, no mínimo, precipitada, para não dizer que foi equivocada, ilegal, dentre outras, que eu poderia falar muito, mas eu acho que foi precipitada no mínimo. Então, eu acho que hoje tem muito. A gente, né, o empresário está com uma gama de possibilidades na mão, de opções para adotar, para minimizar ao máximo o prejuízo que ele está tendo nesse momento. É óbvio, e a gente sabe disso, que não são todos que vão conseguir sobreviver, cara. Infelizmente, não são todas as empresas que vão conseguir superar a crise. Entendeu? Principalmente porque já tinha muita empresa que já estava em crise antes da pandemia. Então, a crise da crise acaba matando a pessoa jurídica. Então, as pessoas que puderem
elas precisam ter calma e adotar todas as, né, procurar a opinião de um profissional. Vocês estão aí para isso, nós estamos aqui para isso, para que possa orientar o melhor caminho a ser seguido, porque com certeza no futuro vão ocorrer reclamações trabalhistas, discutindo não só os contratos de trabalho, mas também a forma que as decisões foram feitas, se a legislação foi aplicada de maneira correta. Isso tudo vai ter que ser analisado por um juiz. Então, se você tomou sua decisão com base num parecer de um profissional gabaritado, a probabilidade de você não ter um retrocesso na decisão que você adotou é muito grande, entendeu? Sim. Então, tome decisões baseadas em pareceres legais, entendeu? Questões fundamentadas, não tire nada da própria cabeça, para que lá na frente não saia muito mais caro. Sim, Né? Porque sim, uma reforma judicial ela vai trazer um custo muito maior do que aquele que você estava, do que aquela economia que você achou que você teve naquele momento. Sim. É o custo também psicológico, né? Porque você fica com aquele problema ali e até você conseguir resolver isso aí, você também não sabe para onde vai, o valor da conta, né? Até o final do processo. Então, assim, realmente eu tento orientar sempre os nossos clientes também para evitar esse tipo de situação o máximo que pode, né? Infelizmente, às vezes tem cliente que gosta de se aventurar, né? Então a gente O fala. que nós estamos aqui como consultores exatamente para esclarecer o risco de cada atitude a ser adotada, né? E aí o que acontece? Cabe a nós botar na balança para saber o risco que está sendo adotado. Como eu falei, isso também vai variar do perfil de cada cliente. Aquele cliente que tem fôlego e que tem uma administração sólida e que sabe que vai conseguir superar a crise, fica muito mais fácil de você lidar com esse tipo de caso, né? Ao passo que aquele cliente que já tem um caixa combalido, que já tem problemas administrativos, esse cara, às vezes, na verdade, o que a gente vai ter que tentar é dar soluções pontuais, tá? Minimizar o risco, né? Uma coisa que lá na frente, infelizmente, vai ter que ser pesado. Isso aí não tem jeito. Então, o caso tem que ser analisado especificamente. A grande verdade é essa. Se o empresário está com um problema, o quanto antes ele procurar uma ajuda de um profissional, vai ser o quanto antes ele vai conseguir uma solução mais correta e minimizar o problema que ele vai ter no futuro. Isso aí não tenha dúvida, tá, Thiago? Que é muito melhor remediar, entendeu? Do que lá na frente ter que combater a doença, entendeu? Então, eu sempre falo, é melhor você trabalhar no consultivo do que no contencioso, né? Vamos trabalhar na prevenção e não na judicialização, no processo em si lá na frente. Com certeza. E com essa deixa maravilhosa que você deixou aqui agora, nesse final aí, eu vou pedir para você deixar os seus contatos aí, como é que as pessoas que assistiram esse vídeo até aqui, que querem entrar em contato com vocês aí, como é que eles têm que fazer. Vou pedir também para o pessoal deixar aqui na descrição do nosso vídeo aqui também. Por favor. Quem quiser, o telefone do escritório, o telefone geral é 3225-9182, está à disposição. E eu passo também o meu e-mail pessoal para quem quiser mandar alguma dúvida, flávio@glbm.com.br. G de Guedes, L de Leão, B de Borges, M de Moraes. Só Beleza, fera. Tiagão? Só fera nesse time aí. Cara, muito obrigado por você ter emprestado o seu tempo pra gente. Eu achei que o que você passou aqui não tem preço. As informações que estão aqui tenho certeza que vai iluminar muita gente aí que tá assistindo a nossa entrevista, nosso bate-papo aqui, beleza? E assim, Beleza. vamos fazer aqui também o combinado que eu fiz com os outros convidados que eu tive aqui.
Se a gente chegar a 100 likes, a gente vai bolar um outro bate-papo aqui para a gente trazer aqui para a galera também, beleza? Pessoal, Perfeito, meu. então não perca tempo aí, deixa sua pergunta, seu comentário, deixa o seu joinha, compartilhe com quem você acha que vai gostar desse conteúdo e siga a gente nas nossas redes sociais, beleza? Forte abraço e fica com Deus aí. Abraço, doutor. Tudo de bom. Um abraço.